Olá, esse é o Psicanalisa, um espaço destinado então a promover um diálogo entre profissionais de várias áreas do saber, psicanalistas, e para tratar de temas da clínica, do cotidiano, da cultura. E hoje eu estou aqui então com a minha amiga Isadora. Isa, pode te apresentar. Então, meu nome é Isadora Zolete do Nascimento, sou psicóloga, psicanalista. Atualmente eu atuo na clínica, trabalho com crianças, adolescentes e adultos. E é um prazer estar aqui. Obrigada por estar aqui. Bom, Isa, eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona o esquema aqui. A gente trabalha com uma brincadeira como se fosse a associação livre que nós estamos acostumados a trabalhar na clínica, né? Claro que aqui não é uma sessão, mas o intuito é que tu possa falar livremente sobre o tema do dia. E assim a gente vai conversando e vamos ver onde os nossos inconscientes nos levam. Tá bem. Bom, e o tema de hoje, então, são relacionamentos. Uhum. Bom, quando eu penso em relacionamentos, a primeira coisa que me ocorre, assim, é a relação inicial de um sujeito. É o que funda um ser, né? Penso na relação inicial mãe-bebê, ou a mãe, ou quem faça esse papel, né? Uhum. Que é uma relação que vai inaugurar, né, o psiquismo, e eu penso que é algo que vai marcar, né, todas as outras relações ao longo da vida. Então, pensa aí da gente começar, de repente, pelo começo mesmo, né, que é Aham. essa primeira relação ou as primeiras relações de um sujeito. É bem interessante, né, tu trazer esse ponto de vista, assim, né, sobre as relações, porque, bom, tu sabe, né, a gente já conversa sobre isso, eu gosto muito de estudar Piera e ela fala justamente na palavra encontro, né, para ela o nosso psiquismo se funda no encontro. A gente, dentro da psicanálise vincular, a gente sempre fala que nós somos um sujeito com. A gente é sempre com alguém, então não tem como pensar esse psiquismo, isolado de todo o contexto, de todas as relações. E sim, é como tu falou, a Pia vai falar que a prótese disso, da forma como nós vamos nos relacionar ao longo da vida, vai estar muito ligada a essa primeira relação, né, com essa Uhum. primeira figura de cuidado. Sim. E, bom, na melhor das hipóteses, isso acontece de uma maneira, assim, suficientemente boa, né, como diria o Winnicott, mas mesmo que capenga, né, isso vai, de alguma forma, moldar todos, né, todos passamos por esse primeiro encontro e a gente carrega marcas disso ao longo da vida. E isso é algo que a gente percebe muito na clínica, né, quando a gente escuta nossos pacientes ou até nas nossas análises pessoais, o Sim. quanto nós somos, formados e muitas vezes repetimos inconscientemente essas primeiras marcas, né, dessas relações iniciais. É verdade. E a gente vai ver depois nos relacionamentos posteriores muitas coisas Uhum, mesmo se repetindo, mas também eu acredito muito nisso, né, que é o que a gente trabalha na questão da vincular, que é a possibilidade de também de novas relações estabelecerem mudanças, né, a gente uhum, encontrar novas possibilidades. Porque a gente vê muitas vezes até na clínica como uma mesma pessoa em diferentes relações parece que apresenta em alguns momentos outras versões, uhum. tem relações nossas que fazem emergir o melhor de nós e parece que tem outras que fazem emergir o pior. O Sim. que que aquilo desencadeia, né, internamente. Uhum. É, e depende muito, assim, né, do parceiro, de quem que vai estar ali naquele lugar, o que que isso enlaça, né, no inconsciente de cada um, e onde que isso vai mexer, né. E sim, realmente, né, a análise também é um espaço para a gente poder transformar isso, né, poder trazer à tona esses conteúdos que muitas vezes a pessoa nem sabe que existem, né, Uhum. e tomar consciência disso e poder fazer algo com isso que ela descobre. Então acho que esse também é um caminho da análise e principalmente tu, né, que trabalha com casais, acho que deve ver muito disso, dessas Sim. transformações, assim.
Sim, até porque quando a gente trabalha com casais, se entende que tem uma terceira coisa ali que se forma entre aqueles 2. Então, é interessante porque às vezes as pessoas até perguntam o que que vai ser trabalhado em casal, já que vão ser 2 pessoas diferentes ali. Mas o que a gente vai tratar não é questões individuais de cada um, né, isso cada um vai tratar na sua análise individual. Uhum. A gente vai trabalhar ali o que é esse entre que se forma. Quais são as alianças, o que que são os pactos, muitas vezes pactos conhecidos, outros desconhecidos, né, inconscientes que existem Sim. entre esse casal, alguns segredos, essas coisas que perpassam aquela dupla. E tem algo diferente, porque tem uma outra é quase como se a presença da pessoa ali na sessão também faz toda a diferença. Uhum. Porque quando a gente está trabalhando individualmente, a gente vai trabalhar com a ideia de que, vamos dizer assim, com os objetos internos, né, a pessoa vai estar contando, por exemplo, sobre o marido, a esposa, enfim, e a gente vai ter a versão dela, né, o que ela construiu Uhum. daquela pessoa internamente. E ali não, a gente tem a presença real, e aí algumas coisas inclusive se contrapõem, e aí a gente vê muito daquilo que se fala quando se pensa em casais, em relacionamentos, do quanto aquele outro corresponde ou não das minhas expectativas, o quanto eu enxergo aquela outra pessoa como Uhum. ela é, e o quanto é uma construção minha, né, de quem é esse outro. Sim, acho que esse é um ponto, assim, bem importante, porque a gente vive num mundo em que tem uma idealização, assim, né, desse par, dessa pessoa que vai completar, que vai trazer tudo o que falta na minha vida, e na verdade isso não existe, né, nós somos seres faltantes. Então é difícil, não sei se é difícil ou se é quase impossível, né, encontrar isso em alguém. Alguém que vai me trazer tudo que me falta ou me completar ou, né, fazer essa vida ideal a 2, isso não existe, né, a relação ela é muito trabalho, e muitas vezes é abrir mão desses ideais e entender que o outro é outro, que ele não vai corresponder a algo, necessariamente, assim, né, que eu espero, que eu busco, porque ele é outro. Uhum. Isso que tu tá falando, eu acho uma questão fundamental que a gente vê aparecer muito, não só na clínica de casais, mas na individual, Uhum. o quanto as pessoas têm a dificuldade de lidar com essa diferença. Isso é uma das coisas que a gente frisa muito ali na vincular também a respeito disso. Sempre vai haver uma diferença, aquela pessoa nunca vai corresponder completamente. E o quanto é difícil, porque a nossa ótica é sempre a partir do que eu penso, do que eu quero, a gente tende a puxar isso. E aí, às vezes, a gente escuta coisas do tipo: "Ah, mas eu imaginei que deveria fazer assim, mas deveria saber que eu Uhum. me sinto assim". Não, não deveria saber, outra pessoa não tá dentro de ti, ela não pensa da mesma maneira que tu Uhum. pensa, né. Ou às vezes a gente escuta muito assim, de pessoas que se queixam, né, que o parceiro não faz daquele jeito, que é o jeito certo, né, como se existisse uma forma certa de fazer algo, que a pessoa geralmente acredita que é a sua, né, mas que isso não existe, né, isso é algo que é também individual, que é algo que cada um constrói em si. Uhum, é verdade. Outra coisa que tu falou antes que eu achei bem importante é que foi a palavra trabalho, né, que eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas precisam, estar conscientes. Estar num relacionamento, seja ele qual for, um relacionamento amoroso, de amizade, profissional, é algo que vai dar trabalho. Não tem, a gente até brinca que é trabalho de vínculo, né, Uhum. sempre vai ter um trabalho. E às vezes eu escuto muito assim as pessoas: "Ai, eu tô cansada porque tem que estar sempre falando, sempre ajustando, dá muito trabalho".
Sim, dá trabalho, se relacionar dá trabalho, não tem Viver como dá fugir trabalho, disso, né. é verdade. Viver Sim. dá trabalho. E eu acho que tu toca, assim, num outro tipo de relação, que é a relação de amizade, né, que muitas vezes quando a gente fala em relacionamentos, isso fica um pouco de lado. E ontem eu estava lendo um livro da Ana Sui, que é Uhum. aquele A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, e ela tem um capítulo sobre amizade. E bom, aí eu achei importante também trazer aqui, já que Aham. somos amigas, né, e ela fala o quanto a amizade é uma espécie de amor, em que a pessoa pode se abrir por inteiro. Muitas vezes coisas que ficam mais escondidas numa relação amorosa aparecem numa amizade, né, porque é um tipo de relação que não tem a mesma, eu não sei se a palavra é cobrança, assim, né, mas não tem esse mesmo funcionamento que um relacionamento romântico, em que a pessoa pode apresentar outras faces de si, né, Aham. e poder seguir com esse vínculo mesmo assim. Sim, é ela que diz que a amizade é o amor que deu certo, né, Eu que ela acho que tem é. uma frase Aham, assim, acho que é. aham. Mas é bem interessante mesmo essa visão da amizade, porque é isso, né, uma relação onde eu também acredito muito nisso, eu acho que existe, claro, as amizades reais, né, profundas, assim, Uhum, onde a pessoa pode se mostrar, acho que baixa um pouco aquela coisa de querer seduzir, de querer conquistar, que muitas vezes vai ter num relacionamento, né, um medo de que, a pessoa vá buscar outro, algo uhum. nesse sentido, então parece que tem que fazer tudo para manter É, aquele parceiro ou parceira do lado. E eu acho que na amizade, claro, não ser em relações mais possessivas, mas geralmente os teus amigos vão ter vários outros amigos e isso fica de uma forma uhum, tranquila, né, não existe essa disputa uhum. por ser o favorito, vamos É, dizer ser o assim. único, né. Uhum. E acho que sim, eu estava pensando nisso também, que uma amizade, a não ser em egos, assim, mais fragilizados, assim, né, que a pessoa, tem ciúmes dos amigos ou é Uhum. possessivo com os amigos, é realmente mais, livre nessa parte, né, que o amigo pode ter outros amigos e aquilo não vai afetar o meu lugar. Hum, diferente do amor romântico, né, de uma relação romântica. Aham, é verdade. E a gente vivendo pensando assim até claro, nós estamos aqui, né, com algo virtual, trabalhando dessa forma, mas hoje como essa questão das relações, a gente tem um enfraquecimento dessas relações e como fica muito no campo das imagens, né, Uhum, dessa falta de um aprofundamento, de uma entrega, parece que não circula realmente esse real, essa falta que tu trazia antes e que faz com que, hã, aquilo realmente se estabeleça, porque a gente diz que o vínculo ele vem na semelhança, mas ele vem na diferença também. Dependendo, o autor vai trabalhar que o vínculo se dá na semelhança e outros que se dá na diferença. E uhum. da gente pensar, assim, como falta espaço para esse ser real, né, aquilo de um amigo, como a gente está falando, que te olha, sabe dos teus defeitos, sabe que tem aquelas coisas que não vão ser muito legais, mas que tem todo um outro lado que faz com que aquela ligação seja profunda e a pessoa possa, se sentir à vontade para se mostrar, para errar, para falhar, onde parece que se descansa um pouco dessa exigência de perfeição, né. Uhum. É, até no livro ela coloca, né, quantas vidas foram salvas por uma amizade. E eu acho que sim, né, que a amizade realmente ela salva. Aham, Hum. é verdade. E que eu ia te dizer dessa questão que a gente estava falando sim, estava falando das relações, virtuais, né, e que lembrei antes quando tu estava dizendo de relacionamentos, aquilo que a gente tem que pensar da
que vem muito no romantismo, muitas vezes das pessoas, aquilo, né, você me completa, você é tudo para mim, e acho que isso tanto em relacionamentos como em amizade, em qualquer tipo de relação, às vezes de filhos com pais e de Uhum, pais com filhos também, ninguém tem que completar ninguém, né, acho que sim, a gente estamos fadados à incompletude e a gente precisa lidar com isso, né, com aquilo que vai faltar. hum, E como existe toda uma questão, acho que até cultural, mercadológica, que a gente tem que estar sempre suprindo, vazios com alguma uhum. coisa, então parece que alguém tem que vir e suprir os meus vazios e me completar. E o quanto isso é complicado, porque tu deposita algo em outra pessoa que não é daquela pessoa, né. Uhum. Eu acho que sim, que hoje a gente vive numa era, numa época em que, é tudo muito, tá tudo muito na vitrine, assim, né, tudo muito exposto, e a gente vê muitas relações que são espelhos, na verdade, né, que é justamente para não se haver com essa falta ou não lidar com esse não ter esse trabalho da relação, Uhum. né, e a gente vê muito, assim, essas relações espelho em que se tenta sustentar, talvez, essa fantasia de que o outro vai completar, quando na verdade isso aniquila a outra pessoa, né, o psiquismo da outra pessoa, seja ela um parceiro ou um filho, enfim, né. A gente vê muito relações de mãe e Uhum. filho em que as mães colocam, né, o filho nesse lugar de, vai me trazer tudo o que me falta, e o quanto isso é complicado. Sim, às vezes a gente vê esses filhos com dificuldades de terem alguns relacionamentos na vida, inclusive posterior relacionamentos amorosos, até de amizade, porque parece que estão muito aprisionados neste lugar de completar essa mãe, né, Uhum, ou seja lá quem for que uhum, está colocando o filho nesse lugar, mas acho que isso é uma das coisas que tem que ser muito prestado atenção, porque isso pode gerar um aprisionamento. Às vezes a gente vê pessoas que já estão lá com 40 anos e não conseguem ter uma vida própria, uhum. porque parece que ainda estão nesse lugar de completar a falta de alguém, e isso, como tu disse, aniquila o psiquismo, né. Uhum. E é muito do nosso trabalho, né, poder fazer, essa separação talvez, ou poder ajudar essa pessoa a encontrar a si mesma e poder ir atrás daquilo que essa pessoa quer, enfim, né. Eu trabalho com adolescentes e boa parte, assim, né, desse trabalho é poder ajudar esses adolescentes a se separarem, a terem a sua individualidade, a poderem ir para o mundo com as próprias pernas, assim, né, e muitas vezes isso, interfere e incomoda, né, as famílias, porque, interfere num funcionamento, Uhum, muitas vezes, né, não é um funcionamento consciente, mas ele tá ali. uhum. E esse adolescente ou essa pessoa que está nesse lugar acaba, ficando realmente aprisionado, assim, não consegue trabalhar, não consegue ter relações, não consegue crescer num geral. Hum. É verdade, é verdade. Tu sabe que entra um pouco naquilo que a gente estava falando antes, desse de como vai se reproduzindo coisas lá do início da vida, que sim, a gente tem quando se tem um filho, né, esses pais vão projetar quase a vida toda desse filho pela frente, né. E isso é Ma necessário, e é num primeiro necessário, momento. precisa haver esse desejo, né, Uhum, precisa ser construída essa história para aquela criança. Quando isso também não existe, a gente também tem um problema e bem grave, né, quando uhum, essa criança, esse bebê não tem um lugar na história dos pais. Mas depois os pais têm que ir percebendo que, bom, vai se apresentando esse filho e dar espaço para ele ser da forma como ele é, como ele deseja, que muitas vezes não vai, corresponder às expectativas, e que tá tudo bem. Acho que isso é uma das coisas que a gente tem que ter sempre muito em mente, seja qual for a relação, aquela pessoa não vai ser o que eu estou imaginando.
isso. O raro vai ser quando ela coincidir exatamente com aquilo que eu imaginei. O comum é haver justamente essa discrepância entre a imagem e o que se apresenta ali de real, né? E isso é um trabalho tanto para quem projeta, né, idealiza essa imagem, quanto para quem precisa romper com isso, né? Os pais e os filhos é um trabalho. Até porque tem todo o que a gente chama de uma aliança inconsciente, algo que está construído. Existe um pacto inconsciente de que funcionaremos assim e que todos temos que agir daquela maneira para pertencer àquilo, seja um casal, um grupo, uma família. Parece que existem esses acordos, esses pactos silenciosos. E quando vem alguém e quebra isso, dificilmente isso vai se dar de uma maneira tranquila, né? Eu brinco que às vezes é quase como se tivesse um quebra-cabeça, que as pecinhas estão todas ali colocadas e de repente vem alguém e dá uma bagunçada e aquilo tem que se rearranjar de uma nova forma. E nunca é fácil. Isso vai produzir conflitos, ruídos naquele grupo, naquele casal, naquela família. Sim, essas idealizações e essas expectativas, eu acho que é um dos fatores mais difíceis, assim, né, da gente poder balançar no quebra-cabeças. Até porque quando a gente está numa sessão, as pessoas vão entender em alguns momentos, num trabalho assim de análise, tanto de casais quanto individual, muitas vezes a gente vai ouvir coisas do tipo, mas tá pior, piorou, né? E às vezes eu até tenho que conversar com alguns pais assim de adolescentes. Olha, não vai ser um treinamento para ele se tornar um filho comportadinho, o objetivo não é esse. Se às vezes ele estiver brigando, se colocando, reivindicando algumas coisas, é sinal de que, bom, tem um eu surgindo ali, né, que quer se colocar, quer brigar. Claro, não vai ficar na briga o resto da vida, mas tem um momento que é meio essa conquista de um lugar dentro dessa família, e muitas vezes isso é barulhento, não é tranquilo, não é silencioso, e fica a ilusão de como se alguma coisa estivesse dando errado, e muito pelo contrário. E o mesmo a gente vê com casais. Às vezes eles estão lá na sessão, começam a brigar, começam a surgir questões, conflitos que eles dizem, ai, mas quando a gente tá em casa isso não aparece, tá pior, a gente tá brigando mais. Não aparece, não quer dizer que não estivesse ali, Que não existe. silenciado, debaixo do tapete, de uma certa forma, né? Sim. A gente tende a pensar que o conflito é algo ruim, e não necessariamente. Às vezes é exatamente isso, assim, é ocupar um lugar, é poder bancar um eu. E isso acontece, sim, com os adolescentes, né, que a gente testemunha na clínica, mas às vezes, quando a pessoa não consegue fazer essa ruptura lá, na adolescência, ela vai fazer em outra fase da vida. E aí a gente escuta, né, porque na terapia não tá funcionando, porque ficou mais atrapalhado, mais rebelde, sei lá, depois que começou. E, bom, na nossa visão, isso não necessariamente é algo ruim. É algo que está indicando que está mexendo, que está mudando, que existe um eu surgindo. Sim, outro dia eu estava vendo um vídeo dessas pessoas que fazem críticas sem ter um conhecimento mais aprofundado das coisas, né? E era uma crítica justamente dizendo que o processo terapêutico era um processo narcísico, porque os terapeutas tendiam sempre a dar razão para o paciente, fortalecer, e aí esse paciente ficava brigando com todo mundo, queria tudo do jeito que queria, e que isso era fortalecido na terapia. E eu fiquei pensando, assistindo aquele vídeo, que terapia que essa pessoa estava falando. Porque, sim, a gente vai ter esse lado de dar voz àquela pessoa, mas a gente também vai ter o lado de trabalhar a responsabilidade daquela pessoa. O próprio Freud já dizia, né? Qual a tua responsabilidade
na desordem. Então, ninguém vai estar passando a mão na cabeça e dizendo que tudo que a pessoa está fazendo é certo, esse não é o objetivo. Hum, Acho que é justamente poder mostrar os 2 lados de quando a pessoa precisa se colocar, reivindicar, mas quando também ela precisa se dar conta que existem outras pessoas ali, que o mundo não vai orbitar em torno dela. Então acho que e aí eu ouvi alguns comentários do tipo: "Sim, porque quando os meus filhos foram para terapia ficaram muito piores". Então acho que são coisas assim, né, que surgem no imaginário e que a gente precisa desmistificar isso, né. é verdade, né. Assim, é fortalecer um eu, mas não a qualquer custo, assim, né. A gente, muitas vezes, numa análise, a gente descobre a nossa participação nas coisas que a gente se queixa, né, como dizia Freud, e também o quanto nós também temos um lado que é mais sombrio, digamos, né, um lado que a gente faz de tudo para não se haver, e que sim, ele existe, ele tá ali, ele tá nas relações, ele tá em tudo. Uhum. Então, uma análise não é só trabalhar com a parte boa ou, né, passar pano, como tu disse, é também se haver com coisas difíceis. Hum, Por isso que é um processo tão difícil, né. uhum. E e muitas vezes as pessoas não conseguem sustentar. É verdade. Às vezes eu até brinco com algumas pessoas, né, alguns pacientes que eu atendo, eu digo: "Olha, tem dias que a última pessoa que tu vai querer ver naquele dia sou eu". Uhum, E não sou eu, né, não é a minha pessoa, mas é justamente esse lugar ali onde a gente tem que se haver com muita coisa. uhum, A gente está falando de relacionamento, acho que tem a questão do se relacionar consigo também, né, com essas várias partes que me uhum. É pertencem, né. verdade. E quando tu diz, né, que não é a tua pessoa, eu acho que a relação transferencial também é uma questão, né, uma relação. Porque ali na análise o paciente vai poder colocar na figura, né, do analista essas diversas outras figuras e poder ali, né, trazer os conflitos, enfim, para poder trabalhar. Então a análise também parte de uma relação, né. Aham, é verdade. É uma relação diferente, mas é uma relação, né, a gente está Uhum. trabalhando o tempo inteiro com isso. É. Que é isso, não é um lugar que talvez a nossa pessoa, o nosso eu fica muito mais de fora, Uhum, né. Embora, claro, isso não é um processo fácil, porque é no momento em que tu tem que estar mais de lado para poder ser justamente esse lugar onde essa pessoa vai poder depositar, transferir todas essas relações. E por isso que eu acho que é um espaço seguro, porque é onde isso pode acontecer sem ter no lugar do analista uma reação a isso, como se uhum. fosse algo pessoal, né. Sim, que muitas vezes ele vai repetir na relação transferencial, na relação com o analista, mas o resultado vai ser outro, né. E aí sim, é possível trabalhar. E as pessoas têm uma ideia, né, de que terapia é algo que tu vai, fala, enfim, e sai leve, sai e não, nem sempre, né, justamente por isso, porque a gente mexe em questões difíceis também. Uhum. Às vezes as pessoas dizem: "Ai, eu cheguei aqui, tô saindo pior, né, É. tô angustiado". Não, é que às vezes algumas coisas ali foram desacomodadas e até aquilo ir ganhando um novo sentido, se recolocando, vai gerar. Acho que esse movimento, muitas vezes, ele gera uma angústia justamente porque ele, em alguns momentos, tira aquele tampão em alguns vazios, inclusive, que existiam Uhum. aí, né, e toda vez que a gente tem que se encontrar com esse vazio, a angústia vem. Exato, e como tu falava antes, né, a gente mexe nas pecinhas do Uhum. quebra-cabeça para depois poder, montar ele de novo, né. Então primeiro a gente bagunça, para depois poder ir arrumando. É E, bom, verdade. faz parte do processo, né. Não, tem que ser, eu às vezes as pessoas chegam meio chateadas, assim, de tipo: "Ai, eu tentei lidar com tudo sozinho, tentei fazer as coisas sozinho e agora eu tô chegando aqui, tive que buscar um profissional, tô me sentindo fraco".
E na minha opinião, quem vai para um processo de análise não tem nada de fraco, muito pelo contrário, acho que exige muita coragem, Uhum. inclusive, porque vai se mexer em muita coisa, né, e tu vai ter que encarar muita coisa. Então, não acho que seja fraqueza, muito pelo contrário, acho que é finalmente tu te deparar hã, com esses vários lados teus, né, e poder encarar isso e poder se relacionar com isso. Que Uhum. às vezes tem a ilusão também que é mudar aquilo, se tornar outra pessoa, melhorar, tenho que me curar. Não, às vezes o processo vai ser tu tomar conhecimento daquilo e aprender a te relacionar com Uhum. aquilo, que faz parte de ti. Se relacionar com as diversas faces de si, né, como tu Uhum. falava antes, que também, tá dentro do tema das relações, a gente poder se relacionar com essas partes nossas que a gente vai descobrindo que existem, que talvez a gente não goste muito, que a gente evita olhar, mas que elas estão ali e que elas aparecem, que elas interferem. Muitas vezes a gente acha que "Ai, não dá certo isso que eu fico tentando e vou sempre para o mesmo lugar e se repete", enfim, às vezes é uma dessas faces que precisa ser olhada, né, É verdade. que tá tentando dizer: "Oi, tô aqui", né. Me olha, faz Aham, alguma coisa com isso. aham. É verdade, e esse olhar para si nunca é um processo muito fácil. Bom, às vezes eu brinco, não no processo ali, né, do trabalho, mas na vida pessoal, que tipo, tem dias que nem eu tô me aguentando. É, porque eu acho que é isso, vem um lado teu que tu pensa: "Meu Deus, como eu tô insuportável Uhum. hoje", mas tem que aprender a lidar com aquilo também, É, né. e a gente passa por isso também, né, não é porque somos, psicanalistas que a gente não se depara com isso, né. A gente também nas nossas análises pessoais passa por esse processo de: "Bom, hoje não foi fácil a sessão, hoje não estava a fim de ir", isso também acontece, né. Uhum. E a gente também tem os nossos lados que a gente não gosta de olhar. A gente também fica com raiva da analista Aham. em alguns dias. Tipo, a culpa é dela, né, Uhum. passa para outra pessoa, porque a gente vai ter sempre esse mecanismo de tender a colocar ali: "Não É. tá em mim". Aí depois é justamente ao contrário daquilo que foi dito naquele vídeo que eu citei antes, né, é justamente ao contrário, é sair desse lugar de colocar que sempre o problema tá nas outras pessoas, no mundo, no universo, em Deus, Uhum. seja no que for, e poder se a ver que não, aquilo tá em ti, olha pra ti, Uhum. não é responsabilidade sempre externa, né. Tu é responsável pelo que tu faz, né. Aham. Acho que é justamente essa responsabilização mesmo Uhum. de si, que é um processo bem importante, que não é fácil, né. E que realmente é o oposto de um processo como estava no vídeo, narcísico, Uhum. né, de passar pano, de só reforçar que a pessoa é a única que tem razão, que tá certa. Uma análise é bem longe disso. Inclusive, se tu tiver num processo de análise, que tu sente que o tempo inteiro tu Uhum. tenha razão, é porque tu não tá em análise, É verdade. porque justamente são esses questionamentos, é aquele que às vezes o teu analista vai dizer e que tu vai, num primeiro momento, a tendência é se defender, né, não é bem assim. É. Eu sou assim não, não. Não. Não é assim, depois a gente vê, toma consciência, trabalha, às vezes até os pacientes dizem meses depois, em alguns momentos, né, de tipo: "Agora faz sentido aquilo que tu Uhum. me falou aquela vez, mas naquele momento eu fiquei com muita raiva", né. É, não estava preparado para ouvir, enfim, né, e depois isso vai encontrando um lugar. Hum. Não é fácil ter que ouvir algumas coisas, né. Uhum. Não é fácil ter que se ouvir também. É, se ouvir algumas coisas na análise, ouvir algumas coisas do parceiro numa relação ou enfim, né, relações não são fáceis. E eu acho que é isso, muitas vezes a outra pessoa
numa relação também vai dizer coisas a nosso respeito que a gente tem uma dificuldade maior para Uhum. aceitar, justamente porque às vezes o outro denuncia algo que a gente está tentando esconder, e aí vem a outra pessoa, assim, e escancara É. aquilo que tu tá tentando te proteger, né. Uhum. Eu acho que uma relação nos coloca muito, né, hã, muito expostos nos nossos defeitos, nas coisas que a gente tenta evitar, e que o outro realmente, às vezes, escancara isso, né, ou até coisas que a gente acha que a gente não faz, né, que a gente vê o defeito no outro e na verdade é nosso, né, o quanto uma relação também abre isso tudo, e aí a gente precisa lidar, né. Por isso que dá tanto trabalho, né, Uhum. porque tu vai lidar com as coisas do outro que te incomodam, mas tu vai lidar também com as coisas que existem em ti que tu te incomoda e que ficam muitas vezes ali silenciada, que tu não olha para aquilo. É muito interessante quando a gente está trabalhando com algo também que não é só o individual, porque parece que tem 2 pessoas ou mais, né, quando é no caso de uma família, que estão ali e alguém diz algo sobre o outro que é tipo: "Como assim? O que que tá falando sobre mim?" Muitas vezes tem até uma surpresa mesmo, porque realmente surge algo que estava ali, que a pessoa muitas vezes não é nem por mal, não fazia ideia mesmo, não tinha Uhum. se dado conta. Aquilo estava muito nas profundezas mesmo. Uhum, muito inconsciente, né. Aham. É bem interessante de ver esse processo. Uhum. É. Trabalhar com casais é acompanhar esses vários processos. Não que na clínica individual a gente também não Uhum. acompanhe, né, mas como tu falou, é de outro lugar, né, ali acho que ali com o casal tu realmente tem essas 2 partes, de uma forma mais concreta talvez, né, Uhum. tu testemunha a relação, diferente na clínica individual quando alguém vai contar dessa relação. Hum. É interessante porque tu usou a palavra testemunha, é justamente esse termo que a gente usa, assim, é quase como se tu fosse testemunha do que está se estabelecendo, é quase como se montasse ali mesmo, né, a cena real, e tu tá ali acompanhando aquilo real, tu também tá presente ali naquele momento, né, vivenciando. Então é isso, e muitas vezes essa testemunha eu acho que não só nesse sentido dos casais, mas no individual, em alguns momentos, a gente também tá ali para testemunhar, em alguns momentos, validar algumas percepções, né, porque eu acho que muitas vezes a pessoa tem uma sensação de que ela pode estar enlouquecendo por estar percebendo algumas coisas, por Uhum, estar e às vezes é quase como se a gente fosse ser a pessoa que diz: "Não, faz sentido isso", uhum. né, e eu acho que isso também é apaziguador em alguns momentos, ainda mais quando a gente tem alguns relacionamentos que vão mais para um lado da violência ou algo nesse É sentido, verdade, né. às vezes a gente tem esse papel, assim, né, de dizer: "Não, o que tu tá vivendo é algo da ordem do que tu realmente tá percebendo", né. E tu falou, nessa de ser testemunha, né, os casais eles vão para o teu consultório muitas vezes, como tu disse antes, para brigar, enfim, né, acho que pra realmente te mostrar o que tá Aham. acontecendo, te colocar como testemunha, e eu estava pensando que na clínica individual, muitas vezes pela identificação projetiva, as pessoas dão um jeito de nos mostrar o que está acontecendo, como elas se sentem, esse jeito às vezes é inconsciente, né, que tu acaba captando algo daquela pessoa ou daquela situação em que a pessoa está vivendo, e isso aparece, né, é impressionante como os pacientes nos colocam realmente como testemunha É daquilo que verdade. eles vivem. Quando tem coisas que tu sente ali na clínica que tu percebe que aquilo é uma comunicação, né, que Uhum, é o que tu estava falando da identificação projetiva, quando a gente pensar nisso como comunicação, é isso, uma sensação que tu tem e que parece que é uma maneira de esse paciente comunicar algo que ele não consegue verbalizar, porque uhum, tem muitas dessas sensações, dessas questões que é algo, como a gente estava falando antes até muito do início da vida, algumas coisas que a gente nem tinha palavras ainda. Então não tem como tu verbalizar o que é aquilo, porque
nem tinha uma compreensão, né, verbal naquele É, momento. tinha apenas sensações, né, e é isso que vem, muitas vezes dessas partes mais primitivas ou dessas partes, clivadas, como a gente falava antes, partes que a gente deixa de lado e que não quer se haver, não de uma forma consciente, né, mas inconscientemente, e isso vem. Então o nosso trabalho também é poder, captar, traduzir, testemunhar, validar, como tu disse. Que, muitas vezes isso vai acontecer em questões, por exemplo, do corpo, né, Uhum, de um adoecimento físico, quantas vezes e às vezes o adoecimento é real, sim. porque é isso quando a gente fala em psicossomática, muitas vezes as pessoas pensam que é, tipo, a pessoa acha que tá doente e não tá. É, ou a pessoa inventou aquela doença, não é isso, a doença existe, né. A doença, o corpo acaba sendo acometido mesmo por algo, ele adoece, Uhum, porque é uma forma, muitas vezes, de o teu corpo também testemunhar, né, é vamos dizer verdade. assim, que algo não está bem. Ou às vezes quando começa a aparecer algo no corpo, é importante a gente prestar atenção, porque ali tem uma mensagem, Uhum. né, existe algo que está sendo comunicado ali que não está funcionando. É, e quando a gente, trabalha essa parte da psicossomática na clínica, às vezes as pessoas acham que, ai, que a gente diz que tudo é emocional, né. E não é que a gente vai negar que existe essa parte, fisiológica mesmo, né, inclusive a gente encoraja a pessoa a ir É, atrás de um né. médico, né, mas que, o nosso trabalho ali na análise é pensar por que essa doença nesse momento, nesse local, nesse órgão, né, o que que isso tá falando sobre um conflito psíquico muitas vezes, né, que o psiquismo não deu conta e transbordou para o corpo. E é bem isso, não é por acaso que vai ser um determinado tipo de sintoma, uma determinada parte do corpo. Isso tudo tem uma mensagem ali, né? E é isso que a gente precisa ouvir. Acho que já que a gente está falando em relações, uma das outras relações seria que nós estabelecemos com o nosso próprio É corpo. verdade. Acho que isso também é uma relação. Hum. É tu poder estar conectado com o teu corpo, conhecer também, e eu acho que quando tu, estabelece essa ligação com o corpo, muitas vezes, é quase como se tu tivesse uma conversa interna também com esse corpo e percebesse quando algo está funcionando bem, quando tem alguma coisa de errado. Às vezes a gente não sabe nem explicar o que que é, mas percebe que tem algo ali, porque tu tem essa percepção de que algo diferente em ti está acontecendo, né. Uhum, sim. E tu fala dessa relação com o próprio corpo, e eu estava pensando que hoje, né, voltando um pouquinho no que a gente falava da sociedade atual, o quanto esse corpo muitas vezes fica desconectado, né, ele fica ligado a uma imagem idealizada, que se o teu corpo é, perfeito para o Instagram, significa que a tua mente é sã, que tá tudo em ordem, e bom, não necessariamente, né, muitas vezes é justamente o oposto disso. É verdade. Uma das coisas que eu para mim gera um certo espanto, assim, em alguns momentos, eu vejo que tem pessoas, por exemplo, no Instagram, que não conseguem, postar absolutamente nada se não tiver um filtro. Hum. Tem que ter um filtro sempre. E aí eu fico pensando: "Não, não tô aqui, né, pela bandeira abaixo os filtros", não é isso, acho que as pessoas podem usar filtros, mas o fato é, hã, será que tu nunca consegue lidar com a tua imagem real? É isso que a gente tá falando, né, sim, que vai ter defeitos, que às vezes vai ter manchas, que vai ter uma ruga que tu não gosta, mas que é isso, eu lembro que às vezes as pessoas dizem, né, ter ruga significa que tu chorou, que tu sorriu, que tu tem algo ali Sim, acontecendo que no tu teu viveu. rosto, que tu viveu, que tem expressões. É tipo aquela que dizem que se a casa tá muito arrumada, sempre sinal que não tem vida, né. E é Uhum. isso, acho que a vida envolve bagunçar as coisas, ter marcas, não tem como a gente estar sempre nessa questão da perfeição. Se tu vive numa perfeição,
na verdade, fica a pergunta: tá vivendo mesmo ou tá Uhum. existindo, né? E que filtro é esse, né? O que que a pessoa precisa filtrar, precisa esconder, que Uhum. não pode vir à tona, que não pode aparecer. São questões que a gente vai se colocando assim, né? Por que que as pessoas precisam tanto esconder essas imperfeições? Claro, ninguém gosta de olhar para isso, Aham. mas a gente vive assim um momento em que tudo isso é muito exacerbado, né? Sim, é verdade. Porque eu acho que fica essa questão, assim, de como se e isso a gente vê até nas relações, voltando ao que a gente estava falando de relações, o quanto as pessoas têm a sensação que algo tem que estar escondido, algo não pode aparecer, como se fosse aparecer isso, as outras pessoas não vão mais gostar de mim, não vão querer estar perto de mim, parece que tenho que esconder tudo que é o meu lado mais sombrio Hum. para ser amado. E muito pelo contrário, eu acho que o amor envolve justamente a possibilidade de se relacionar com esse todo, né, com o bom e com o ruim que existe em todos nós. Ninguém é mocinho e ninguém é vilão, né. Não, não 100% mocinho, nem 100% vilão. É É. verdade, é verdade. Bom, Isa, queria a gente tá agora assim caminhando, né, no final do tempo, queria te agradecer, né, hoje não é por acaso que eu chamei para falar sobre relações, né, a tua pessoa que é uma grande amiga minha, acho que a gente vivencia, assim, na realidade, nesses afetos, o que é uma relação de verdade, profunda, enfim, então queria te agradecer por estar aqui, e se tu quiser deixar algum recado final, se despedir, fique à vontade. Bom, eu queria te agradecer, né, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Acho que realmente a nossa troca enquanto amigas, enquanto profissionais é sempre muito, agregadora, né, me traz sempre muitas eu nunca saio perdendo nas nossas trocas. Então, te agradecer e dizer que, bom, seguimos aí na nossa parceria. Seguimos aí na nossa parceria pelos caminhos da vida. Isso aí. Bom, a gente fica por aqui, sigam o nosso perfil, né, que é o Psicanalisa Podcast, e nos vemos no próximo episódio. Até mais.